Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série 12 princípios da animação aplicados no Blender. Meu nome é Luiz Kowalski, sou artista 3D e professor do curso de modelagem e animação 3D da Crazy Pixel School. E hoje a gente vai falar sobre o princípio timing na animação, tá? O princípio do timing, ele vai dizer basicamente da importância do tempo na animação e como ele pode alterar o significado do que a gente está tentando colocar na nossa animação, tá? Então, primeira coisa antes da gente começar é relatar a importância da unidade de tempo que a gente usa na animação, tá? Então, a gente está acostumado a usar na animação a unidade de tempo frame, tá? Então, se você nunca conheceu esse conceito, tá? Frame basicamente é uma imagem, tá? E a animação é feita a partir de uma sequência de imagens, né? Que sendo trocadas sucessivamente, elas dão a impressão de movimento. Essas imagens a gente chama de frame. E um frame, basicamente, né, geralmente a gente usa ao longo de um segundo a sucessão de 24 frames, tá? De 24 imagens. Isso na animação, geralmente. Existem muitos casos que a gente usa frame rates diferentes, né? Frame rate é a cadência desses frames, né? Mas geralmente a gente usa 24. Tem animações com 12, com 30, com 60 frames por segundo, mas normalmente, né, até por uma questão de didática também, a gente vai usar hoje aqui 24 frames por segundo, tá? Então, quer dizer que dentro de um segundo a gente tem 24 imagens. E é exatamente isso que o Blender está dizendo aqui pra gente, tá? Então, se a gente olhar aqui na timeline, né, ele vai mostrar esses numerozinhos pra gente. Isso aqui, né? Aqui eu já ajustei a minha timeline para começar aqui em 80, né, no caso, em Start, e terminar aqui em 30, aqui no End. E esse número aqui, né, é justamente o frame que a gente está, né? E se a gente mover aqui a nossa timeline, com o nosso botão secundário do mouse, a gente pode avançar ou retroceder na nossa animação. E se a gente apertar a tecla espaço, que no Blender 2.8, se você tiver no Blender 2.7 ou algum parecido, vai ser um outro atalho. Mas no Blender 2.8 é a tecla espaço. Para tocar animação, ele vai executar. Como a gente não tem ainda nenhuma animação, nada vai acontecer. Mas vamos fazer uma animaçãozinha aqui só para exemplificar, então. Então, digamos que a gente tem esse personagem, a gente cria duas poses nele, certo? Então, uma pose é aqui, vamos colocar a cabecinha dele para um lado, e uma pose seguinte, eu estou aqui com o botãozinho de gravar a animação aqui ativo, então todos os movimentos que eu fizer vão ser gravados, né, e vão criar um keyframe para mim. E vamos criar uma segunda pose aqui, certo? Então, se a gente executar essa animação, a gente vai ver a animação tocando muito rápido, né? Esse movimento sendo executado de maneira muito depressa, abrupta, de um frame para outro, né? Porém, se a gente pegar aqui, né, o último keyframe e com a tecla G mover ele para longe, a gente pode suavizar esse movimento, deixando ele mais sutil, mais tranquilo, tá? Então, o que é legal disso? Quando a gente começa a brincar com esse tempo. Então, a gente pega duas poses extremas, tá? Que são as mesmas, e modifica a velocidade, né? O intervalo com que ela vai de um frame para outra, né? De uma pose para outra, a gente muda totalmente o significado dessa animação, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui bem interessantes. Então, se a gente pegar esses dois keyframes aqui, né? Então, cabeça virada para um lado, cabeça virada para outro. Se eu movimentar eles tão rápido, né? Se eu deixar, por exemplo, só um keyframe de intervalo entre os dois, né? Então a gente tem aqui uma distância muito curta, né, de intervalo entre esses dois keyframes, apenas um keyframe de distância, tá? Então, executar essa animação, a gente vai ver um movimento muito abrupto, né? Como se o nosso personagem tivesse levado uma porrada na cara, uma frigideirada na cara. Certo? Porém, se a gente pegar esse mesmo movimento, né, esses mesmos dois extremos, né, os dois extremos, e distanciar eles bastante, né, por exemplo, aqui, se a gente distanciar 9 keyframes, então os mesmos dois keyframes, né, com o primeiro aqui, cabeça virada para baixo, e outro com a cabeça virada lá para o outro lado e para cima. E
executar eles, a gente vai ver um movimento muito mais tranquilo, como se o personagem estivesse refletindo, pensando, olhando alguma coisa interessante calmamente, tá? Então, veja só como, né, uma distância diferente, né, pode modificar, né? Mas tudo bem, vamos pegar uma distância menor, né? Vamos pegar, por exemplo, a gente tinha colocado um keyframe de distância antes na hora da frigideirada, ali do golpe, né? Vamos colocar 2 keyframes de distância, né? Eu já tinha preparado essas animações antes para agilizar o processo, explicar mais rápido para vocês, mas vamos pegar, por exemplo, 3 keyframes de distância, né? Então a gente tinha a primeira, 1, 2, 3 keyframes, e o quarto é o nosso último keyframe, né? Nosso último frame da nossa pose extrema, né? Então aqui a gente já poderia estar simulando uma esquiva, né, dessa panelada, né? Ou um pouquinho menor, né? Se a gente tivesse colocado 2 de distância aqui entre os dois extremos e depois voltasse para a pose inicial, a gente poderia estar simulando um tique nervoso do personagem, né? Então, como se ele tivesse meio inquieto ali com alguma coisa estressando ele, ou simplesmente algum problema psicológico que ele tem ali que faria com que ele fizesse esse movimento abrupto, né? Mas já não é mais o golpe, já não é mais a frigideirada. Veja que são as duas poses, né, são exatamente iguais, né? Tanto lá da frigideirada, né, quanto do tique. As duas poses são exatamente iguais, ele está com a mesma posição. Muda ali um pouquinho a expressão, claro, né? A gente ajuda a evidenciar o que está acontecendo com a expressão, mas a cabeça e o pescoço elas se movem exatamente no mesmo grau, a mesma rotação. Isso é o suficiente para dar essa diferença, tá? Vamos colocar aqui um outro intervalo, tá? Por exemplo, se a gente colocasse 6 frames de intervalos, tá? Então, ali 6 frames vai dar mais ou menos 24 frames dão 1 segundo, vai dar 1/4 de segundo, tá? Então, ainda assim, um movimento bastante rápido, mas já não tão rápido quanto o primeiro, né? Então, aqui 6 frames. Para evidenciar melhor até, vou colocar ali, vou ligar aqui meu Motion Paths aqui no meu queixo, só para a gente verificar o que está acontecendo, tá? Então, vou dar o play aqui na animação. E é como se o personagem tivesse visto algo muito interessante, um carro passando, uma coisa, uma pessoa que ele estava esperando há muito tempo, né? Ele ficou muito animado com aquilo, então ele fez esse movimento que durou ali mais ou menos 1/4 de segundo, ou, né, uns seus 2 frames de extremo, mais 6 frames de intervalo entre os dois extremos, vão dar seus 8 segundos, vai lá. Então, um movimento super rápido, mas ainda assim empolgado, feliz, né? Então, perceba como um frame a mais, um frame a menos pode modificar toda a cadência, toda a estrutura, como diz, toda a dinâmica, né? E o que você quer mostrar com a tua animação, tá? Então, é muito interessante a gente testar isso, né? Quando a gente está animando, né, os nossos personagens, testar intervalos diferentes entre poses e identificar a diferença que eles trazem para a animação, né? Então, lembrando aqui também, né, eu tive que, como o movimento ficou mais longo também, né, eu tive que colocar alguns keyframes no meio do caminho aqui para lembrar a questão dos arcos, né? O personagem ele se movendo, ele não se move de maneira reta, né? Ele se move em arcos. A gente já falou sobre isso. Se você não assistiu esse vídeo ainda, vou deixar o link aqui embaixo para você assistir depois. Mas enfim, é legal perceber essa questão do tempo da animação, do intervalo, e por mais pequeno que seja um keyframe, ele faz toda a diferença. Então é muito interessante, muito bom a gente perceber essa questão e testar, né, nossas animações, nos nossos testes, nos nossos estudos, né, as diferenças de intervalos e trabalhar com isso a nosso favor. Então, esse foi a 9ª aula, né, do nosso mini curso de Fundamentos Básicos da Animação. Ainda tem mais 3 pela frente. Espero que você esteja gostando.
Aqui embaixo tem um link para você assistir todas as aulas que a gente já gravou até agora. E não se esqueça também de conferir no site crazypixel.com.br mais conteúdo. Também no nosso canal aqui do YouTube tem muito mais conteúdo sobre animação, sobre computação gráfica, sobre 3D, sobre Blender e muita coisa legal. Não se esqueça aí de seguir a gente e até a próxima.